novamente de vocês. Para quem já vem acompanhando, já sabe mais ou menos como é que funciona. Para quem está entrando hoje, a gente faz a palestra e no final da palestra a gente responde as dúvidas. Então eu pediria que vocês colocassem o nome de vocês no chat, não precisa colocar a pergunta, porque a gente vai chamar um por um e vocês mesmo fazem as perguntas para a Cláudia. Já tem no site a programação das próximas palestras. Na terça-feira que vem, a gente tem o Aguinaldo falando sobre Tour de Mont Blanc e o Luiz falando sobre... Não? Você está me falando diferente, Aguinaldo? Tá bom. Bom. Eu não lembro agora, mas eu acho que terça que vem é uma... Enfim, acho que é o Luiz, se não me engano. Bom, tudo bem. Eu acho que não, mas enfim. Daí vem. No site tem a programação, eu checo isso também. E daí quinta-feira eu acho que é o Luiz falando de cicloturismo. E já tem mais palestras lá no site. Para quem perdeu alguma, todos os vídeos estão guardados lá no site, é só acessar no menu palestras. Bom, Cláudia, você sabe que eu acho que mídia social tem um monte de problemas, né? Tem um monte de coisas estranhas e algoritmos e tudo isso. Mas eu tenho que agradecer a mídia social porque foi através da mídia social que eu acabei conhecendo a Cláudia. Um dia apareceu no meu Instagram a Cláudia e daí eu fui ler e daí ela associava essas duas coisas que são tão complementares, né? Que é yoga e montanha. E a Cláudia faz as duas coisas muito bem. E daí a gente acabou trocando mensagem, depois a gente falou, e assim, de cara, eu acho que vocês vão notar isso, o que apareceu foi uma pessoa com um astral e uma energia incrível. E a partir desse contato, a Cláudia acabou fazendo parte desse grupo de profissionais que a Morgado Expedições acaba indicando nas diversas especialidades, né? Que nem o Ricardo como personal, a Tânia como nutricionista e a Cláudia como instrutora de yoga. E também ensina escalada em rocha, em parede, lá na Casa de Pedra, em São Paulo. Então, eu passo a palavra para ela. É um prazer enorme ter você aqui entre a gente, Cláudia, e agradeço muito a sua participação. Bom, obrigada. Boa noite a todos. Antes de eu me apresentar oficialmente, eu quero agradecer ao Morgado e a toda a equipe e a todos vocês, né, de estarem aqui. Acho que é mais do que uma honra, né, esse convite, e eu fico vislumbrada em poder contribuir para esse mundo, né, tão maravilhoso da comunidade de montanhistas. Mas falando desse primeiro contato com o Morgado, eu vou fazer minha primeira revelação, tá? Eu comecei no mundo da escalada muito cedo, eu tinha 14 anos, e o Morgado sempre foi aquele ícone, né? Manuel Morgado, o ícone do montanhismo no Brasil, e aquela admiração que vocês sabem muito bem do que eu estou dizendo. E eu cresci, assim, tipo ídolo mesmo, né? De apreciar, de admirar, de falar, meu Deus, como alguém, né, consegue tão bem fazer tudo isso, e não só na questão de feitos e conquistas de montanhas, mas de caráter também para com tudo isso, né? Como valoriza. E o dia que ele me ligou, ele falou assim, eu sou o Manuel Morgado. Eu, Manuel Morgado. Isso foi ecoando na minha cabeça. Eu falei, não é possível. Eu desliguei o telefone e falei pro meu marido, Wagner, acabei de falar com o Manuel Morgado, sabe? Parecia criança na Disney, assim. Fiquei muito honrada mesmo. Tô até um pouco emocionada. Eu sempre falo sobre esse tema tão fácil, né? Eu tô nele já há 20 anos praticando, então é uma coisa que sai, mas acontece que o meu coraçãozinho aqui dentro hoje está batendo forte. Então, se eu gaguejar um pouquinho, por favor, tá? É a emoção de estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Cláudia Faria, trabalho com yoga, eu fundei um método de yoga chamado Yoga Adventure, que é justamente isso que
liga, né, a minha experiência com a escalada, o montanhismo versus a prática de yoga. Ambas eu descobri muito cedo na minha vida, eu descobri aos meus 14 anos, né, e eu era uma criança jovem, com tempo livre, explorando esses dois universos. Eu mergulhei de cabeça nos dois. Aos 17 anos, naquela fase de escolher qual faculdade fazer, eu só pensava em fazer yoga e sabia que eu queria seguir como profissional no meio do yoga e eu nunca mais parei, né? Em paralelo, eu também fui desenvolvendo na escalada, eu fui muito mais para a área de grandes paredes, né, que a gente chama de big wall, que são escaladas de paredes altas, que a gente às vezes passa mais de um dia na parede. E o yoga ele sempre foi um veículo muito importante para me ajudar, principalmente nos momentos críticos, né? Acho que todos já tiveram uma experiência em montanha, mas quando a gente tira o pé do chão, quando a gente está ali no mundo vertical, a coisa fica meio assustadora às vezes, apesar da gente ser apaixonado por isso, né? Às vezes abala muito emocional. E quando a gente tem uma descarga, né, de medo, de ansiedade, de insegurança, as coisas acabam saindo pela tangente, né? Não como a gente programou. Então, eu sempre usei muito a prática de yoga na escalada e tudo que eu experimentava na escalada, como um ato, né, de acreditar, de persistir, sabe? Essa energia que quando a gente está na montanha surge dentro da gente, porque é preciso sair vivo dali, né? Subir uma montanha é maravilhoso, mas sair vivo de uma montanha é melhor ainda. Então, eu trazia para minha prática de yoga. E eu percebi muito, né, muito movimento entre os dois, muita sinergia entre os dois, e veio daí o Yoga Adventure. E uma das coisas que mais me fascinava, quanto mais eu aprendia, me envolvia no montanhismo e no yoga, é que muitas coisas do montanhismo é o berço do yoga, né? Porque o yoga ele nasceu numa região que hoje é o noroeste da Índia, né? A base ali do Nepal, área de Rishikesh, é o berço das maiores montanhas do mundo, né? Fascinante. E tem uma chamada, né? Não sei se vocês já tiveram contato com yoga, quem já teve contato com yoga, tem alguém que pratica, pode levantar a mão, se manifestar, legal. Então, o criador do yoga, ele recebe o nome de Shiva. E Shiva, ele vivia no Monte Kailash, para meditações. Então, os retiros dele era no Monte Kailash. Existe até um canto, né, um mantra, que fala sobre a estadia de Shiva, o criador do yoga, em imersões no Monte Kailash. E eu lembro que quando eu tinha, acho que aproximadamente uns 16, 17 anos, tinha uma marca de equipamento de escalada aqui no Brasil, chamado Kailash. E para mim, assim, por muitos anos ficou, sabe, distorcido, porque era Kailash a pronúncia no Brasil. E no sânscrito a pronúncia era Monte Kailash. E aí um dia eu cliquei e falei, meu Deus, né? Tá tudo interligado. Enfim, quando a gente começa a pensar no yoga, a gente leva a nossa consciência ao mundo um tanto quanto para nós, brasileiros, ocidentais, às vezes exótico, né? Porque ele está envolto mesmo por uma cultura muito diferente da nossa, né? A cultura hindu. No entanto, o yoga ele passa assim por uma história muito linda, né? Que é de mudanças e adaptações às eras. Né? Quando a gente pensa no yoga, a gente pensa em algo que existe há 5.000 anos. Então, esse período, né, de estilos de vida, de cultura, mudou muito. E o yoga sempre se sustentou latente, vivo. E hoje está praticamente dominando o mundo, né? E aí o que é muito legal fazer essa analogia entre yoga e montanhismo é que nós sempre somos chamados, né, a nossa mente, principalmente a nossa mente ocidental, ela sempre quer benefícios, né? O que eu vou ganhar fazendo isso? E a mente oriental é uma mente mais de entrega, né? Ele simplesmente faz o que precisa ser feito, né? Eles vivem despretensioso dos resultados. E aí a gente olha para o yoga e vem a ciência moderna especulando o yoga, né?
Até mesmo porque teve uma época, na era, tipo, acho que não, em 1900, nessa beirada, teve uma mudança muito forte da parte mística, né, do esotérico do yoga, para a parte mais científica do yoga, onde os europeus começaram a ter contato com essa cultura, estudar desde a parte filosofal e tentar naturalmente trazer para o que era de natureza verdadeira aos europeus, a cultura europeia. Então, teve muita mudança, muita alteração. Mas a ciência, ela vai especulando o yoga e tentando comprovar os benefícios, né, da prática do yoga. Mas eu vejo assim, de experiência, né? O que a gente experimenta no yoga? Então, o yoga, ele traz muita relação para a nossa vida com os nossos condicionamentos. Então, a prática, né, a parte filosofal do yoga, ela está muito ligada aos nossos condicionamentos. Hoje em dia, se fala muito sobre as crenças, né? Mas o yoga já traz isso como os nossos condicionamentos. E o que a gente traz, assim, quando olha para a prática de montanhismo, uma das coisas que mais é fascinante, né, e que atrai cada vez mais pessoas a praticarem o montanhismo, a entrarem numa travessia, a montarem uma expedição, é o autoconhecimento. É a forma como a gente consegue se observar e perceber os nossos condicionamentos, né? Seja eles físico, fisiológico, sociais e principalmente sociais, porque é um lugar que a gente passa a viver com muita simplicidade. Normalmente a gente carrega o que a gente tem na própria mochila, né? A gente faz ali a nossa mochila e tem que selecionar muito bem os itens para ela não ficar pesada, para a gente conseguir caminhar, para a gente conseguir, né, ascender e progredir. Mas o yoga, ele não se preocupa só em conhecer os nossos condicionamentos, mas ele preconiza o ato de conhecer, ser consciente, dominá-lo e libertá-lo, queimá-lo. E muitas vezes, assim, quando a gente está na prática, né, do montanhismo, quando a gente está no coração de uma montanha, a gente começa a perceber a necessidade de transformar esses nossos hábitos, essas nossas condições, essas nossas crenças, né? E quando a gente olha para a parte física, é muito evidente perceber. Por mais que a gente treine na cidade, né, quem mora em grandes capitais tem estruturas maravilhosas, enormes academias, recursos, que simula, enfim. Mas por mais que a gente treine o físico e se prepare, quando a gente chega na montanha, parece que a gente não está pronto, né? O nosso corpo, ele tem um tempo ali de adaptação e a primeira etapa é sempre mais sofrida, parece que o físico ele não está pronto. Então, são as nossas condições. Óbvio que tem influência climática, tem influência de ambiente, tem influência de rotina, de horário, de tudo. Mas uma das coisas que mais traz, assim, esse desejo, a vontade de estar na montanha, é essa transformação interna, né? A capacidade de viver com menos, a capacidade de se transformar o tempo todo, de dialogar, que é reavaliar as condições. E aí o yoga, ele também se baseia muito dentro dessa parte filosofal, na nossa parte de ilusão, condicionamento, temporalidade e sofrimento. Então, essas são as 4 conjugações do ser humano que o yoga olha. Quais são os nossos condicionamentos, o que é ilusão, né? O que a gente vive na ilusão, a nossa capacidade temporal, né? E a levada ao sofrimento. E quando a gente olha para o sofrimento, a gente vê a capacidade mental, que ela tem 2 aspectos, né? Na verdade, ela tem 3 divisões, mas ela tem 2 matrizes, que é o final de tudo. Então, tudo que a gente percebe, tudo que a gente sente, tudo que a gente racionaliza, todas as nossas indagações, elas sempre vão para 2 pontos: o desejo e a aversão. E no ponto do yoga, isso é a matriz do nosso sofrimento. E aí a gente brinca, né, no meio dos escaladores e montanhistas, com certeza vocês já sentiram isso,
que é a grande dualidade do montanhista. Quando estamos em casa, nós sonhamos o tempo todo em estar na montanha. E quando nós estamos na montanha, principalmente na hora dos perrengues, a gente deseja e sonha estar em casa. Então a gente fica nesse desejo e aversão o tempo todo. Essa é a condição natural da nossa mente. E o yoga, ele propõe a neutralização disso, a se libertar dessa questão de aversão e desejo. E aí tem uma outra colocação que eu gosto muito de trazer entre o yoga e o montanhismo, essa tal liberdade, né? Acho que o mais fascinante, a sensação de maior poder que o montanhismo, estar na montanha, realizar uma expedição, chegar no cume, é a sensação de liberdade. E nós somos atraídos e desejamos cada vez mais sentir isso, né? E o yoga, ele traz com naturalidade toda essa relação de vencer a ilusão, vencer os condicionamentos, o nosso estado temporal para a liberdade. E hoje, né, em 2020, quando a gente entra na internet, talvez seja porque eu faço yoga, então todas os meus anúncios e coligações, né, tudo do yoga, mas de quando eu comecei, eu tenho 21 anos de prática de yoga. Quando eu falava yoga, tipo, era duas coisas. Ou a pessoa me olhava como, nossa, ela é hippie, né? Ou a pessoa olhava tipo, nossa, o que é isso? Então, e para hoje, né, esses 21 anos mudou muito a aceitação do yoga pelo mundo. Cada vez mais adeptos, né, da América, Europa e outros continentes, exceto ali a região da Índia, têm adotado a prática de yoga. E aí, mais uma vez, os cientistas ficam gastando tempo para comprovar ou desmistificar os benefícios que o yoga promove. Mas como professora e como praticante, eu trago que o maior poder, né, de atração do yoga não estão nos benefícios, isso é ganho secundário, mas é a sensação de liberdade que o yoga promove. Então, quem pratica, quem já experimentou o yoga, sabe do que eu estou falando. A gente sai realmente com uma sensação de liberdade dos nossos condicionamentos, né, das nossas crenças, dessa relação, né, da mente de desejo e aversão. E por isso que tem muita sinergia a prática da yoga com a experiência na montanha. Enfim, quando a gente fala de yoga, a gente pode abranger diversos estilos, tipos e exercícios, né? Mas um exercício que me chama muito a atenção e causa muita força interna é o pranayama, que é a respiração. Quando a gente vai estudar pranayama, a gente começa a ver muito acesso, né, a exercício da respiração que promove energia vital. E quando a gente fala de energia vital, a gente tem dois pontos de vista, o energético e o fisiológico. Quando a gente olha no energético, a gente entende, né, do prana, que é essa energia biológica, a gente aumenta a nossa capacidade de absorção da nossa maior fonte de energia biológica da Terra, que é a energia solar. Então, com esse exercício de pranayama, e através da respiração, a gente aumenta naturalmente a nossa condição de energia vital. E a energia expansiva do nosso ser, do nosso corpo. Então, pensa numa planta, num vegetal. Quando a gente tira o sol do vegetal, ele morre. Ele precisa da energia solar para fazer a fotossíntese e para promover nutrientes e desenvolver. Nós temos essa capacidade também no nosso corpo, né? Que a gente chama isso no yoga de prana maya kosha, que é o corpo feito de matéria energética. Se nós tirarmos a luz solar, né, se nós tirarmos o sol da Terra, né,
Nem vou falar sobre o que vai acontecer, uma catástrofe. Mas, enfim, então aquela sensação de estar no campo, de estar na montanha, de estar na praia, de estar em lugares onde tem mais sol e a gente se sente bem, renovado, energizado, é verdadeiro. A gente aumenta a absorção bioenergética. Quando a gente ingere alimentos, né, frutas, verduras, alimentos que não são alterados à água, a gente também absorve bioenergia. Por isso que, às vezes, quando o nosso corpo está fadigado, a gente consome água, óbvio, tem a hidratação, mas a gente também tem um aumento aí de potência vital. Ou quando a gente come um alimento que foi exposto à luz solar, a gente também aumenta a nossa absorção energética. Mas também tem um aspecto muito importante na fisiologia, né? Então, quando a gente respira, eu vou trazer a brincadeira, porque eu sempre faço nos meus workshops, a primeira coisa que fazemos ao nascer, quem escreve aqui para mim? Escreve rápido. O que nós fazemos assim que nascemos? O primeiro ato ao sair do ventre da mãe. Alguém vai escrever? Respirar, exato. Nós inspiramos. As pessoas às vezes respondem chorar, né? O choro é secundário, é a nossa segunda ação. Então nós inspiramos e consequentemente choramos. Choramos pela dor do ar chegando pela primeira vez nos pulmões. Choramos pela sensação do ar entrando pela primeira vez nos pulmões. Então nós nascemos inspirando. E qual a última coisa que faremos na vida? Alguém sabe dizer? Expirar, exato, é o famoso último suspiro. E entre o nascimento e a morte, nós inspiramos e expiramos, inspiramos e expiramos, inspiramos e expiramos. Isso é a matriz da vida. Então, a respiração é o nosso maior potencial de vida. Vamos lá, montanhistas. Já passaram por uma situação onde ficou sem comida, acabou o alimento? Com certeza alguém já passou. Teve que racionar, assim, as últimas castanhas, o último pedacinho de barra de chocolate, ou seja, na montanha a gente passa por muitas situações dessas, né? Mas se a gente tirar totalmente o alimento do nosso corpo, nós conseguimos sobreviver por dias, né? Óbvio que isso vai ter consequências, mas o nosso corpo se mantém vivo. Se nós tirarmos a água, por quanto tempo vamos sobreviver? Por horas. E se nós tirarmos o ar? Segundos. Se eu não me engano, o recordista mundial de apneia tem 20 minutos sem respirar. Isso é uma pessoa que treinou a vida inteira para isso. Nós, meros mortais, segundos. Então, a respiração, ela é a nossa maior matriz de nutriente. O nosso corpo, esses músculos fortes que nos sustentam, né? Nas escaladas, nas expedições, no passeio de bike e por aí vai, no dia a dia, são feitos de células, né? O agrupamento de células vai formando tecidos. Esses tecidos vão formando os órgãos. E assim constitui o nosso corpo. As nossas células, elas precisam dos alimentos que nós ingerimos, né? Elas precisam de proteína, elas precisam de glicose, elas precisam, né, de que mais? De gordura, mas elas precisam principalmente de oxigênio. Se falta oxigênio para as células, adeus, elas começam a morrer. Então, o ato da respiração aumenta o funcionamento, ou melhora, ou mantém o bom funcionamento das nossas células. E aí tem um outro fator importante. Eu só tô querendo, sabe, chamar atenção para a hora que eu falar vamos respirar, todo mundo concorda e vamos, tá? Tô criando drama agora. Outro fator muito importante na respiração, no processo fisiológico, principalmente quando estamos em atividade física, né? Quando a gente vai fazer uma travessia, por exemplo,
Vamos supor uma travessia de 4 dias. São 4 dias de atividade intensa. São 4 dias caminhando a maior parte do dia. São 4 dias, assim, que termina de caminhar, mas eu não paro, não deito na minha cama, não relaxo no sofá. Eu vou armar barraca, eu vou cozinhar, né? Eu vou fazer, ainda me mantenho em ação. Então, são 4 dias que o corpo está em atividade intensa, ou seja, que o seu corpo está catabolizando. Quando a gente faz esse processo, né, de oxigenação celular, assim como na respiração que ocorre aqui nos pulmões, a gente capta oxigênio e libera CO2. As células fazem o mesmo. Para a produção de energia celular, o famoso ATP, há consumo de oxigênio e liberação de dióxido de carbono. E quando isso não é bem feito, e quando não há oxigênio o suficiente para as células agirem dessa forma, nós entramos naquela famosa acidose metabólica. Alguém já sofreu disso? É possível vomitar por isso, né? É possível desmaiar por isso, é possível até convulsionar por isso. Então, quando a gente pensa em respirar, não é só por mero prazer, né? Não é só por bem-estar, não é só por acalmar os ânimos, mas é principalmente por trazer recursos para o seu corpo funcionar bem. E aí lá, 4 dias, o primeiro dia de caminhada na travessia, maravilhoso, né? Porque tá cheio de energia, tá excitado, emocionado, vai que vai falando, vai desperdiçando energia, né? Vai gastando toda a energia que tem, porque o corpo está repleto daquela famosa adrenalina. Já ouviram falar da adrenalina? Adrenalina virou sinônimo de esportes radicais, né? De esportes de aventura. Isso é um erro, é um absurdo, porque quando a gente tem um pico de adrenalina, a nossa energia vai embora com ela. É o famoso tudo ou nada. Então, quando a gente começa a fazer uma atividade ao qual estávamos ansiosos para isso, né? Marquei lá uma viagem maravilhosa, vou fazer uma expedição com o Manuel Morgado como guia. Ai, meu Deus, né? Haja coração. Vamos lá subir, sei lá, Kilimanjaro, pela primeira vez na vida. Imagina, é uns meses sem dormir, de ansiedade antes da viagem, né? É uma última semana com quase dor de barriga, né? Porque tá tão ansioso. Isso é a resposta da adrenalina. E aí o primeiro dia de viagem é excepcional, você tem energia para dar e vender. E o segundo dia é uma catástrofe. Existem pessoas que até adoecem no segundo dia de expedição, no segundo dia de atividade, em resposta ao pico de adrenalina. Porque quando a adrenalina cai, o nosso organismo relaxa. Ou quando a adrenalina se sustenta por muito tempo alta, o nosso corpo ele perde toda a energia. Então, a nossa inteligência de conduta emocional, que eu já vou chegar aí, é aprender a administrar para não ter esses picos. Porque acho que os montanhistas, né, já experientes sabem que a melhor condição é administrar a energia. Né? Quando você pega um montanhista já mais experiente na turma, é aquele que sempre segue em silêncio, mantendo a cadência, o ritmo do passo e assim segue até o fim. Os iniciantes são os eufóricos, que estão falando, não sei o quê, blá, blá, blá. Às vezes anda rápido, né? Não, aquele tá o primeiro da turma, eu quero chegar nele, né? Faz até aquelas competições saudáveis. Mas, enfim. E a respiração, ela é a melhor amiga das emoções e a melhor amiga desse eixo de pico de neurotransmissores e hormônios. Alguém já ouviu na vida, ou já falou na vida, uma frase assim: calma, não faz nada, respira fundo, daqui a pouco você toma uma atitude, agora calma. Alguém já falou para alguém, já ouviu? Isso é muito comum, né? É muito comum, já quantas, né? Realmente, a respiração, ela está ligada direto às nossas emoções. Quando a gente pensa em emoção, a gente divide ela em duas linhas, né? São as emoções intuitivas
e as emoções cognitivas. As emoções intuitivas, ela provém da nossa memória, aquilo que já está alojado, né? Quando alguém lembra de algo do passado e o coração bate forte, às vezes chora, né? Então isso é uma reação corporal provinda de uma emoção intuitiva. Quando a gente pensa na emoção cognitiva, é a emoção de imediato, que é a resposta dos nossos sentidos, ou seja, do que estamos captando no meio, em decorrência à interpretação mental. Então aí eu vou dividir a mente em 3 partes. A gente divide a mente em 3 partes. A mente sensorial, que é a mente que está o tempo todo para fora, observando o que está acontecendo. A mente intelectual, que é a mente que identifica isso, racionaliza isso. Então, por exemplo, sentir um cheiro. O sentir é a mente intuitiva, é a mente sensorial. Nossa, é cheiro de bolo de chocolate. É a mente intelectual. Ela identificou aquilo que sentiu. E aí vem a mente egóica. Tá? Tem aqui em mente que a mente egóica, que a gente chama de ahantara, não é algo ruim nem algo bom. É a que dá discernimento do eu. Ela vai para aquela versão do desejo e aversão. Ou ela vai querer o bolo de chocolate, ou ela vai falar, não, não quero o bolo de chocolate. Mas dificilmente a gente nega um bolo de chocolate. Então, se é um bolo de chocolate, a gente vai falar, uau, eu quero esse bolo de chocolate e quero agora, né? Enquanto nós não comermos o bolo de chocolate, o bolo de chocolate vai ficar latente na nossa mente. Então, a emoção, ela é a resposta que a nossa mente dá decorrente à interpretação do sentido. Alguém tem ideia de quanto tempo o nosso cérebro leva para liberar hormônios para nossa reação provinda dos sentidos? Alguém chuta aqui, eu gosto de participação. Pode chutar, quem está perto do teclado chuta. Quando você está numa situação, né? Quando você toma um susto, e aí sem querer você bate na pessoa que te assustou. Quanto tempo leva isso? Tchá, 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 tchá. Segundo. Meio segundo. E isso é a emoção. Ou seja, nós somos tomados pela alteração corporal por meio segundo do meio externo ao meio interno. Por isso que existem pessoas que paralisam, porque elas tentam racionalizar uma reação e não dá, paralisei. Então, quando a gente pensa nesse processo emocional, que são as emoções cognitivas, elas acontecem no nosso córtex. E já está comprovado, né, existem já algumas pesquisas, mas a que ficou mais evidente foi feita nos Estados Unidos, em Long Island, pela Universidade de Long Island, que a respiração, ela estimula o nosso córtex e afeta no sentido, aumenta o intervalo dessa resposta neuronal. Então, quando a gente pensa em inteligência emocional, é muito difícil termos inteligência emocional, porque isso é um instinto, é uma resposta de meio segundo para uma reação. No entanto, quando a gente começa a trabalhar a respiração, a gente começa a perceber isso com mais clareza, por 2 motivos. A gente começa a ser consciente, primeiro a gente começa a selecionar os nossos sentidos. Tá? Nós começamos a trabalhar o que chamamos de abstração sensorial, ou seleção daquilo que estamos captando. Eu não sei se vocês, quem mora em São Paulo, vou dar um exemplo para São Paulo, tá? Eu sou de São Paulo, mas é um lugar bem famoso de São Paulo, principalmente na época de Natal, que chama 25 de março. Alguém já ouviu falar da 25 de março? É uma rua cheia de lojas, de coisinhas excelentes e maravilhosas para dar de presente de Natal. Ou seja, na época de Natal, aquilo ferve. Assim, tem de tudo.
E isso acontece também quando nós saímos de muito tempo da montanha e chegamos numa cidade grande. A gente fica enlouquecido, porque é tanta informação, os nossos sentidos na montanha, em meio à natureza, eles estão seletos, porque não tem tanta poluição sensorial, né? São poucas coisas que a gente vê, são poucas coisas diferentes que a gente percebe no olfato, em sons. E aí, de repente, a gente passa um mês ali, nessa depuração sensorial, e chega na cidade grande. Carro, buzina, cada pessoa com um perfume diferente, música saindo por todos os celulares e carros e veículos. E isso é catastrófico para o nosso cérebro. Pensa por quantas coisas ele não está reagindo. Então, quando a gente pensa nessa inteligência emocional, ela começa pelo processo de seleção dos sentidos. A gente começa a selecionar, ou seja, a abstrair o que está em destaque. E a gente começa a ganhar tempo para essa reação química que o nosso corpo faz perante o que ele sente. E mais ainda, a gente começa a ser consciente do que está acontecendo com o nosso organismo após a liberação química dos hormônios, dos neurotransmissores que impulsionam a ação. E a respiração é uma chave muito importante para isso. Por isso, eu estou aqui hoje para oferecer esse veículo a vocês. A maior parte do tempo, a nossa respiração ela passa despercebida. E aí, como nós falamos no comecinho, é o ato da importância, nascemos inspirando e vamos até o último suspiro. Ela passa a vida, a maior parte da vida, despercebida. E é o único ato do nosso corpo e podemos transformá-la em algo consciente de imediato. Agora que eu falei da respiração, vocês estão conscientes da respiração de vocês, mas até então ela estava ali, ó, sei lá onde. E aí tem um outro fator muito importante perante ao montanhismo. Quando a gente pensa em montanhismo, é óbvio, é super divertido para quem gosta, mas assim, é uma aventura, mas é uma superação constante do comodismo da nossa mente. Porque a nossa mente ela é atraída pelo cômodo, né? No entanto, que a tecnologia avançou tanto e nós podemos hoje estar aqui, ó, conectados em diferentes lugares, cidades, estados, né? Até países. Mas a nossa mente ela está sempre pro cômodo. O que é mais cômodo? É isso que a nossa mente quer. E a prática do montanhismo, ela trabalha o tempo todo, a cada passo, vencer o comodismo. Primeiro, carregamos os nossos pertences nas costas. Às vezes a gente consegue, né? Dependendo do lugar, uma mula ou algo que possa nos ajudar. Mas assim, nós carregamos o nosso peso, né? Banho, nem sempre é possível. Banho quente, nossa, é quase, né, um hotel 5 estrelas, banho quente. Em algumas expedições. Dormir, nós dormimos dentro de uma barraca, às vezes bivacando, né? Às vezes, quando muito bom, um isolante de ar, né? Às vezes, quando não dá, um isolante daquele material EVA mesmo. Muitas noites passamos frio, não dá para comer bem, a gente tem que racionar o alimento, porque é tudo que a gente leva nas costas. Água também, não dá para tomar a bebida predileta, né? Alguns que gostam de vinho ainda se arriscam em levar uma garrafa de vinho, mas o peso ele sempre é um fator importante para isso. Mas o mais importante nesse aspecto, onde a respiração entra, é o nosso estado emocional. O montanhismo, ele mexe muito com o nosso estado emocional. Ele traz a cara com os nossos estados, né, temporais. Então, assim, eu tô super feliz, excitado, daqui a pouco meu pé começou a doer na botinha. Nossa, o que eu venho fazer aqui? Aí já vem a tristeza. Então, assim, são oscilações emocionais muito fortes. Isso, se você está assim, caminhando num lugar seguro, é maravilhoso. Mas se você já se colocou numa situação de risco, você já não pode ter essas alterações emocionais.
Você precisa estar centrado, focado e determinado a passar por isso. As nuances emocionais, elas não podem dominar. Isso no montanhismo, isso na vida. Existem situações que as nossas emoções não podem ser mais forte que a nossa capacidade racional, que a nossa capacidade focal. E aí eu digo que a respiração, ela tem um padrão para cada emoção. E aí eu digo mais, que muitos dos nossos sofrimentos provêm por padrão errôneo da nossa respiração. Quer ver? A maioria das pessoas, quando começam a caminhar, começa a respirar pela boca. Quem respira pela boca? Quem respira pela boca, levanta a mão. Ninguém respira pela boca? Isso é maravilhoso! Uau! Gente, respirar pela boca, no fator fisiológico, é excelente atividade física, porque nós aumentamos o canudo que libera o CO2 e evita a acidose metabólica. Mas no conduto emocional, é isso que a mente está interpretando. Estou em acidose metabólica, ou seja, sinal de alerta, pane no sistema. E o que a mente ela quer? Preservar, certo? Então, se você está em acidose metabólica, você não vai mais correr, pode parar, seu corpo cansou, para aí. Você não vai mais à frente, para aí, eu preciso restaurar, eu preciso ficar bem, né? Mas muitas vezes a gente faz essa respiração sem estar em acidose metabólica, sem estar num estado, né, de perigo. Outra respiração, respiração curta, respiração ruidosa. Quem quando começa uma atividade usa uma respiração mais ruidosa? Que o colega que está do lado, atrás ou à frente consegue ouvir, ou você consegue ouvir a respiração do outro? Aham! Respiração ruidosa é sinônimo de respiração curta. E aí a respiração curta, ela denota um estado de estresse, medo e insegurança. E aí o que é muito legal brincar é que nem sempre nós estamos nesse estado, mas estamos respirando assim. E se nós estamos respirando assim, lembra que a nossa mente, ela não interpreta o que nós estamos falando, pensando, agindo. Ela interpreta os nossos sentidos. Ela interpreta a mente sensorial. E a respiração leva o feedback para a nossa mente de que estamos numa situação de estresse, de medo e de risco. E o que ela vai fazer? Reagir, liberando uma bomba química para que o seu corpo pare, porque há perigo. E às vezes a gente cansa, ou sente medo, ou fica ansioso, desnecessário. O oposto é verdadeiro. Quando a gente tem uma respiração profunda, silenciosa e cadenciada, o nosso cérebro interpreta, tipo aquela respiração que vocês estão quando estão deitados no sofá, na cama, sabe, vendo um filme legal, não filme de montanha, porque a gente começa a ter taquicardia também, tá? Que a gente se vê na situação e as mãos já começam a suar. Não. Mas sei lá, tipo um seriado super tranquilo, bobinho, essas comédias, sabe? Tranquilas. A gente fica quase dormindo. O cérebro ele interpreta uma situação de conforto, uma situação de segurança. E se a gente começa a trabalhar a nossa respiração para que ela haja dessa maneira, mesmo numa situação de perigo, mesmo numa situação de estresse, mesmo numa situação de limite físico, a nossa respiração convence a nossa mente de que isso não é verdade, de que nós estamos bem. E ela começa a metabolizar esse processo emocional e se sustentar nessa conduta. Enfim, falei demais, né? Eu me empolgo às vezes na fala. Então vamos lá. Eu quero passar para vocês essa experiência respiratória. Tá? Eu não saio daqui sem passar essa experiência para vocês. O primeiro ato de reeducação respiratória, tá? Que é essa respiração mais completa de que traz bem-estar e satisfação. E aí lembre que isso não é só para as nossas aventuras, isso é para a vida, tá? Principalmente para quem gosta dessas aventuras e não está na prática delas, né? Nós sofremos da abstinência. E aí o nosso corpo, ele começa a ficar deprimido, né? As nossas emoções começam a deprimir, a nossa mente fica mais ansiosa, a gente começa a perder a alimentação, né? Tipo assim, tem uma viagem marcada para tal dia, começa a treinar, começa a se alimentar bem. Então, assim, é sempre uma bola de neve que envolve o outro.
Mas a respiração ela é esse recurso que vai trazendo uma condição natural. E aí o mais importante, antes de eu passar o exercício, é que não adianta tentar mudar algo na situação de estresse, na situação de perigo. Lembra, são meio segundo para ter uma resposta. Não adianta. O que adianta é você treinar antes e ir preparado para isso. Por exemplo, não adianta falar que vai fazer uma travessia de 10 dias e não caminhar nem um dia antes. Você vai sofrer, pelo menos nos 5 primeiros dias, de adaptação à caminhada. Mas se você fazer um treino, tipo, de 2, 3 meses antes, de manter uma caminhada, manter o seu corpo condicionado, olha as condições, você não vai sofrer. Você vai só passar por um processo adaptativo ao ambiente, à alimentação, etc. Tá? Então, essa respiração que eu vou ensinar para vocês agora é uma respiração que ninguém deveria esquecer, porque nós nascemos respirando assim. Só que nós esquecemos ela ao longo da nossa vida. E é para vocês usarem pro resto da vida. Tá legal? Prontos? Então vamos lá. Eu quero que vocês se coloquem de forma confortável. Pode ser deitado, pode ser sentado sem encosto da parede, pode ser sentado com encosto da cadeira, da poltrona, do sofá, da parede. Eu vou ficar aqui assim nessa mesma imagem para minha dicção ser melhor, mas por hora vocês vão esquecer o vídeo, tá? Vocês vão fechar os olhos, se ajustar, se colocar firme. Quem sentou com as pernas cruzadas, se mantém bastante consciência da coluna ereta. E vocês vão levar as mãos lá para o abdômen, mais ou menos na região do umbigo. E aí, de olhos fechados, vocês vão primeiro se conectar à respiração, percebendo o estado que ela flui nesse momento, a forma com que ela flui nesse momento. Vão perceber as estruturas que a sua respiração recruta ao ciclo respiratório. E após essa observação, você vai começar a interferir de forma consciente. Você vai guiar a inspiração mais devagar, empurrando o seu abdômen para fora. E vai expirar bem devagarinho pelo nariz, puxando o abdômen para dentro, como se o umbigo fosse colar lá nas costas. E continua. Inspira lentamente pelo nariz, sem pressa, projetando o abdômen para fora. Exala devagarinho, projetando o abdômen para dentro. Continua nesse processo, tentando sustentar a respiração silenciosa, tentando sustentar a respiração maior, prolongar o tempo da respiração e expandir o movimento, tanto para fora como para dentro. Ótimo. Agora deixa uma mão no abdômen e a outra vai subir para a área das costelas. Você vai inspirar de novo, projetando o abdômen para fora, mas também tentando separar uma costela da outra. E vai exalar, tentando aproximar as suas costelas e projetar o umbigo lá para as costas. Agora você inspira, empurrando o abdômen para fora e separando uma costela da outra. Exala, aproximando as costelas e succionando o abdômen, exatamente nessa hora. Respiração silenciosa e nasal. Agora a mão que estava nas costelas sobe para o tórax. Você vai inspirar, projetando o abdômen para fora, separando as costelas e tracionando o tórax devagarinho. Vai exalar, baixando o tórax, aproximando as costelas e succionando o seu abdômen. Inspira devagarinho, projetando o abdômen para fora, separando as costelas e tracionando o tórax.
Exala, descendo o tórax, aproximando as costelas e succionando o abdômen. Começa a perceber que esse movimento dos seus músculos respondem melhor a cada ciclo. Começa a perceber que a cada ciclo fica mais gostoso interagir com a respiração. O último comando a acrescentar. Continua respirando dessa forma, no entanto, conta quantos segundos você leva para inspirar. E solte o ar o dobro do tempo. Você vai inspirar, expandindo o abdômen, separando as costelas, elevando o tórax, contando o tempo da inspiração. E vai exalar, descendo o tórax, aproximando as costelas e contraindo o abdômen pelo dobro do tempo. Como exemplo, se você inspirar em 5 segundos, deve soltar o ar em 10 segundos. Continua concentrado na sua respiração, continua envolvido com a respiração e aprimorando esse exercício. Muito bem, próxima inspiração, deixa abrir os olhos. Tenta sustentar essa respiração fluindo. Tenta se manter ainda consciente da respiração. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha a trazer para vocês. Agora estou aberta a perguntas. Muito obrigado. Fantástica a tua palestra. Eu tenho certeza que todo mundo curtiu. Pelas carinhas que eu vejo aqui, dá para perceber que vocês curtiram tanto quanto eu. Antes de começar as perguntas, eu só queria contar uma coisinha para vocês. Em 89, eu estava viajando pela Ásia e eu comecei a ter curiosidade a respeito de budismo. E eu fui para um monastério em Dharamsala, onde mora o Dalai Lama, e acabei ficando um mês lá. E eu fiz um curso com uma monja australiana chamada Rubina. E eu publiquei hoje no Instagram, no Face, que esse curso foi um divisor de águas na minha vida. E essa professora, ela é fantástica, fantástica, fantástica. E ela vai passar ao vivo, se vocês olharem no Morgado Expedições, no meu e-mail, no meu Facebook, enfim, vai passar uma entrevista com ela ao vivo, sábado à tarde, que eu super, super, super recomendo, porque ela é uma mestra incrível. E o único problema é que ela é australiana e ela fala super rápido. Eu lembro que a gente estava, a turma, eram umas 30 pessoas, a gente fez uma plaquinha cada um, e a cada 5 minutos a gente levantava a plaquinha dizendo slow down, né? Diminui. Daí ela diminuía um pouquinho, daí acelerava de novo, e ainda com sotaque australiano. Mas ela é fantástica. Então, quem fala inglês vale super, super a pena. E parece que ela vai dar um curso depois, e daí você vai se inscrever, enfim, a gente passa informações daqui a não sei quanto tempo, mas em breve, tá bom? Então, vamos lá. Como eu disse, se vocês colocarem o nome de vocês, eu chamo, e daí vocês mesmos perguntam. Manuel, tem uma pergunta aqui já feita. Eu posso ir respondendo ela? Lógico. Bom, a pergunta aqui, eu passei para vocês, acho que é uma questão se tem a mesma função entre a respiração rápida e a respiração do abdômen baixo que a gente fez agora, né? Na verdade, não. Elas têm efeito oposto, tá? Quando a gente pensa, tudo que a gente pensa assim na respiração, a gente vai sempre trabalhar
no nosso do sistema nervoso central, que é o sistema simpático e o sistema parasimpático, tá? O sistema simpático, ele é excitatório, ele ativa. O sistema parasimpático, ele é o freio, ele reduz, ele acalma. Então, quando a gente acorda, o sistema simpático vem. Quando a gente dorme, o sistema parasimpático. Essa primeira parte de isolamento da respiração, que foi respirar só com o abdômen, a parte baixa do abdômen, ele é excelente, ele é até um exercício que a gente pode usar em ação imediata ao estresse ou à ansiedade, né? Quando a gente está naquela sensação de perceber o coração bater mais forte, a respiração, sabe, fica mais acelerada. Ela é uma ótima respiração para diminuir o efeito da adrenalina no nosso corpo. Já a respiração rápida, que foi perguntada, que a gente chama ela de bhástrika, que é isso daqui, ó. A gente respira muito rápido. A gente está fazendo o efeito oposto. A gente está ativando o sistema adrenérgico. A gente está aumentando o efeito da adrenalina no nosso corpo. Então, ele também é muito recomendado para a hora de fadiga, né, para a hora que a nossa mente ela começa a ficar irracional, né, que a gente brinca que é o tapa-burro, a gente começa a ter a visão em túnel, né, saber o que está na nossa frente. Então, isso é o estresse mental, né, a mente ela perdeu energia. E esse exercício, ele revigora, ele acende, tá? Então, não tem o mesmo efeito. Pronto, era essa. Não, legal. Fui eu que fiz essa pergunta aí, né, da respiração do abdômen, né? Isso. E só para tirar uma dúvida, você falou que ela tem um efeito, por exemplo, se eu estou numa altitude ou fazendo um esforço muito forte, né, numa corrida mais longa, numa coisa assim. E você falou que ela tem um intuito de melhorar assim a falta de fôlego, o aço, vamos dizer assim, como você estava falando. Ela faz isso, no entanto, ela tem um cuidado especial, tá? Porque quem não está acostumado pode desmaiar fazendo ela, tá? Quem está na altitude, eu também não recomendo fazer em alta montanha, até mesmo já por toda a modificação de oxigênio que o nosso cérebro e os nossos pulmões têm, com as hemácias e tal. Então, o que eu recomendo é, por exemplo, você vai fazer uma prova, né, de corrida. Você faz antes de começar a corrida. Você se prepara com ela. Se você já está acostumado, eu, por exemplo, eu estou muito acostumada com esse exercício. Ou seja, eu tenho consciência de até onde eu posso ir nele. Quando eu estou escalando, eu faço escalada vertical, né? E aí, quando eu paro num lugar assim que eu percebo que eu estou cansada e que se eu continuar eu vou cair, é o famoso descanso, eu uso esse exercício para me dar o gás. Ou, por exemplo, se eu chego num lugar que eu já estou condicionada à queda, né, que são lugares que eu faço de forma repetida, eu também me paro ali porque aumenta o meu foco. Quando eu estou pedalando, eu também uso ela na bicicleta, pedalando. Mas também porque eu sou consciente dela. Mas a gente sempre recomenda fazer ela sentado ou deitado. Então, eu recomendo, por exemplo, vai se preparar para uma expedição, num mês antes ou 2 meses antes, quando você fechar já a viagem, começa a fazer diariamente ela, né? Ela também é muito usada pelos mergulhadores. É um dos melhores exercícios que os mergulhadores utilizam antes de entrar no tanque ou no mar. É isso, legal, tá, Joia? É uma hiperventilação, na verdade, né? É isso. E por isso que o excesso de oxigênio, às vezes, pode fazer a pessoa tonta, desmaiar, etc. É isso. Legal, muito bom. Obrigado. Imagina. Eu tenho uma pergunta minha. Então, você pode comentar um pouquinho a respeito de pranayama e aclimatação em altitude? Tá, vamos lá. Quando a gente pensa em pranayama, é a mesma coisa, né? O nosso corpo, ele nunca vai responder imediato a algo novo. Ele precisa de um processo de adaptação. Agora, quando a gente começa a treinar a nossa consciência respiratória e ao nosso corpo, né, a trabalhar com uma demanda mais de oxigênio, a gente vai aumentando o nível de oxigênio, que é o VO2, né? Antigamente acreditava-se que a excelência, né, para a nossa capacidade cardiovascular era a quantidade de ar que a gente conseguia trazer
para dentro dos pulmões, ou seja, era a capacidade pulmonar. Mas depois foi colocado que é a reserva, né, do oxigênio na nossa circulação sanguínea, que é o VO2. Quando a gente pensa em aclimatação, a gente tem essa mudança de oxigenação, né, tanto nos tecidos musculares como no cérebro, e de absorção de oxigênio, porque na altitude a quantidade de oxigênio é mais baixa. No entanto, se o nosso corpo ele tem uma reserva maior de oxigênio, né, que é o VO2, é o consumo, né, de oxigênio pelas células, a gente consegue se aclimatar melhor. Portanto, entra nessa mesma condição também de não use só na hora que você precise, mas prepare-se para isso, né? Tipo, fazer uma reserva para a hora que você precisar. Mas é óbvio que se, por exemplo, quem treina já a respiração, quando estiver em uma condição extrema de altitude, vai conseguir ampliar a quantidade de ar, né? Ou seja, aumento de capacidade pulmonar. Vai conseguir usar melhor, né, a capacidade pulmonar, e mesmo tendo pouco ar na atmosfera, a respiração vai conseguir ser lenta e profunda o suficiente para trazer a quantidade de ar com a quantidade de oxigênio necessário para a manutenção do organismo. Mas aí entra também fatores pessoais e individuais, né, de adaptação à altitude, e acho que você é melhor que ninguém para falar sobre isso. Obrigado. Juliana. Juliana Jeremias. Pode falar. Boa noite. Eu sou muito ansiosa. Eu tenho 39 anos e, assim, desde criança eu pratico mountain bike em montanha. E, assim, eu tentei fazer essa respiração sua agora, não conseguia me concentrar, não. Eu acho que a minha ansiedade não me deixa. Eu já tentei fazer várias aulas de yoga, várias aulas de respiração. Fiz aulas de expressão corporal na adolescência para ver se abaixava isso. Mas, assim, a minha adrenalina é muito alta. Eu já tentei de tudo. Eu só consigo me acalmar quando eu estou bem exausta, ou em alta montanha, ou escalando, tipo, o dedo de Deus, coisas muito... E sempre, desde criança, isso é uma luta comigo mesmo, sabe? Muito grande. Então, assim, eu gostei muito da sua palestra. Eu vi que você, né, é muito diferente do que eu já escutei em outras professoras, assim, tudo. Mas, assim, o que você poderia me indicar para... Eu já fiz curso de apneia, eu sou mergulhadora, sou montanhista, e, assim, a minha vida é para o esporte, mas eu queria, assim, me acalmar um pouco mais para essa concentração, porque eu senti falta dessa concentração na Concagua esse ano, entendeu? Então, assim, eu queria, sabe, uma sugestão sua, né? Porque eu gostei muito da sua palestra, sabe? Eu queria que você pudesse me indicar alguma coisa que eu pudesse fazer para alta montanha, que eu pudesse, sim, melhorar a minha concentração mais nos esportes, assim, não sei. Legal, Ju, muito bom seu relato. Bom, eu não te conheço, né? Mas assim, pelo que você traz, você tem muita demanda de energia, você tem muita força, né? E às vezes chega até nesse quesito de hiperatividade. A hiperatividade que provém dessa alta energia, ela também traz com ela a inquietude. E isso é excelente, porque é isso que te dá condição de fazer tudo o que você faz, né? Então, assim, o que você trouxe das ações de mountain bike, de fazer uma Concagua, de fazer escalar o dedo de Deus, são coisas, né? Quem já fez o dedo de Deus sabe que, assim, a escalada em si já é bem ampla, mas a aproximação também é considerada uma das aproximações mais difíceis do Rio de Janeiro, né? A da Gávea e a do dedo de Deus. Então, é muito extenso, demanda muita energia. Mas, enfim, o corpo agitado, ele também deixa a mente agitada. Quando a gente tem muita energia, né, igual a criança ali que ela não para, ela também tem problemas de concentração, que hoje tipo, os médicos estão, né, tratando muita criança com Ritalina porque tem falta tipo, de concentração. Muitas vezes isso está ligado à excitação corpórea, né, à necessidade de ação, à energia que a gente tem.
Para começar a mudar esse padrão, primeiro você precisa se dispor, que eu acho que você já se dispôs a isso, né? E segundo, pensando assim nesse processo do yoga, nesse tema da respiração, quando a gente pensa na respiração, ela é um processo mais sutil, né? No yoga, ele tem as posturas, que são os asanas. E as posturas, elas têm esse conceito de drenar a energia corporal. E é óbvio que quando a gente pensa nisso, a gente entra em muitas possibilidades, muitas escolas e metodologias de yoga que trabalham de formas diferenciadas. Mas, de repente, um sistema mais forte, né, que busca essa energia corporal, seja bem interessante para você. Porque aí você vai começar a associar o corpo com a respiração e com a concentração, que é exatamente o que você faz nas suas atividades. Então, com certeza, quando você vai pedalar, você exerce isso. Com certeza, quando você vai escalar ou vai fazer uma expedição, você exerce isso. O problema é quando você não está fazendo isso, né? Então, a parte mais difícil é vencer essa barreira, ou seja, persistir. Porque a persistência, quando a gente começa a fazer um exercício respiratório, não é que a mente dali ela vai zerar e você vai entrar no exercício. A mente, ela continua nessa constância de associações para fora, né? Então, tudo vocês estão me ouvindo agora, mas a mente de vocês está processando N coisas ainda. Pensamentos, lembranças, ideias. A mente, ela não para. A mente, ela é uma ação constante, né? Então, é difícil passar por isso. Essa é a primeira barreira. Quando a gente pensa em meditar, né? A meditação, ela é educação desse estado mental, dessa condição, que é a ação para fora e começar a agir para dentro. O que eu te daria de sugestão? Continuar essas suas atividades, porque eu garanto, assim, por experiência, que elas já te dão isso, esse recurso. Mas quando você não está nessas suas atividades, tentar concentrar no que você está fazendo exatamente no momento. Então, por exemplo, eu estou nesse momento tomando banho, né? É o processo do mindfulness, que é da concentração. Então, eu vou prestar atenção no sabonete passando na minha pele, no perfume do sabonete, né? E não, nossa, o que eu vou fazer amanhã, né? Então, assim, vou cozinhar, prestar atenção no cortar. É difícil e vai ser difícil, mas nós gostamos de vencer as dificuldades, certo? Por isso somos montanhistas e adeptos a essas atividades. Educar a mente é difícil, porque ela conhece todos os nossos pedacinhos, né? Ela conhece a gente mais do que a gente mesmo conhece a gente. Mas é um trabalho diário, assim. Então, eu acho que trabalhar a concentração, esse exercício que o Mindfulness, né, preconiza, de prestar atenção no que você está fazendo. Mas, assim, não fazer isso como algo obrigatório, sabe? Reserva 10 minutos do seu dia para fazer isso. Aí, daqui a pouco, os 10 minutos que eram super difíceis vão ficar fáceis. Aí, você passa para 15. E quando você vê, a sua condição mental já mudou. Mas é da continuidade, né? E aceitar, tipo, aceitar que essa dispersão, eu vou respirar, estou respirando, mas estou pensando em 1000 coisas. Se você insistir em continuar ali, essas 1000 coisas vão se tornar em 100 coisas. E se você se insistir em manter ali, essas 100 coisas vão se transformar em 3 coisas, né? É um treinamento. Assim como a gente treina os nossos músculos para o esporte, a gente também consegue treinar a nossa mente para se concentrar. E é difícil. Dói mais do que ganhar massa muscular, né? Treinos de hipertrofia. Não sei se vocês já fizeram, mas isso dói muito. Eu nunca fiz, só imagino. Mas obrigada, tá? Isso. Eu treino a mente e eu estudo psicanálise também e dói muito. E, assim, a minha concentração, ela dói demais da conta. Eu só consigo me acalmar quando eu tô em alta montanha. E assim, eu não sei explicar, mas eu vou tentar fazer isso até na hora de passar o sabonete essa semana. Porque eu realmente, assim, eu vejo que eu preciso dessa concentração na respiração para me acalmar, sabe? Gratidão aí, viu? E passa assim, ó, pega, tipo, 3 momentos diferentes do seu dia, tá? Pergunta, é Juliana, né? Juliana, como está a sua respiração?
E aí só observa, sabe? Passa tipo 1 minuto observando. Isso também é um treinamento sutil. Para quem tem, sabe, muita energia, assim, a gente tem que começar pelo sutil, sem querer ir muito, sabe? Vai tipo, de passo a passo, né? Então, se você começar a prestar, se perguntar 3 vezes ao dia como está a sua respiração, 3 vezes ao dia você vai parar para se concentrar na sua respiração por pelo menos 1 minuto. E aí você já vai começar a mudar o seu padrão. É interessante. Obrigada, viu? Gratidão. Sabina. Quer fazer suas perguntas, Sabina? Não? Quer que eu leia? Não? Thaís Rodrigues. Thaís? Thaís, acho que você pode abrir o microfone e fazer sua pergunta. Tá. Oi, Cláudia. Oi, eu queria falar o seguinte, assim, os pranayamas têm me ajudado bastante, né, no esporte. Eu sou corredora, quem não sabe, mas é difícil para a gente conseguir controlar mesmo na hora do estresse, né, para mandar a mente. Como que a gente consegue fazer isso, né? Conseguir falar para a mente que está tudo bem, porque a corrida, como, né, do exemplo, é um esporte que exige um esforço respiratório, né? Então a mente fica um pouco confusa. Tem alguma dica para dar para gente? Bom, bem-vinda, tá? É minha aluna, né? A gente já está há um tempinho juntas, mas ela sempre participa, ela sempre faz perguntas que me traz reflexões, né? É muito legal. Bom, eu acho que mais uma vez o treinar, ou se preparar, né, para conseguir dialogar com a mente é muito importante. Então, se a gente não treina o diálogo mental, na hora que a gente precisa convencer a mente de algo, ela não vai ouvir. Então, o diálogo mental é muito importante. E quando a gente pensa no processo respiratório, o diálogo para com a respiração é tão importante quanto o diálogo mental, né? Então, fazer isso mais vezes. E assim, nós, né, que adoramos explorar até onde somos capazes de chegar, né, sempre querendo ampliar os nossos horizontes, os nossos limites, nós sempre vamos chegar no momento desse, ao qual não vamos conseguir vencer, né, a nossa questão mental, porque é o limite. Quando a gente chega no limite, não tem o que fazer. O limite, o nosso corpo é tomado por bomba química e a nossa mente, ela quer preservar o nosso organismo. E quando a gente está no limite, a nossa mente, ela só quer parar. E ela é muito mais forte que a gente. Portanto, até na corrida, né, fala que o máximo, o limite, só se dá nos últimos quilômetros, né, ou nos últimos metros, que é o famoso sprint. Portanto, acho que a inteligência maior desse recurso é administrar para não deixar chegar no limite. O máximo a gente só dá no final. Então, é ter conhecimento, isso a gente vai adquirindo com a prática, né? É óbvio que existem recursos que auxiliam isso, a respiração é um recurso, mas não existe assim uma pílula, né, que vai fazer com que nós conseguimos vencer os nossos limites sempre, né? Mesmo porque é orgânico, né? Tem dias que a gente está mais motivado, mais disposto, tem dias que a gente está mais, o nosso senso geral está mais deprimido, né? E a gente não dispõe de tanta energia, de tanta ação. E o autoconhecimento, ele é importante, não porque ele vai dar superpoder e vamos nos transformar em super-humanos ou supra-humanos, mas nós vamos ter consciência do que está acontecendo e conseguir dialogar com aquilo. Eu acho que a dica é nunca deixar chegar no limite, porque no limite a gente fica burro, a gente fica irracional e a gente perde toda a nossa condição de preparo, de psique, emocional e físico. É isso. Sabina? Legal, obrigada. Você quer perguntar, Sabina? Cláudia, eu queria saber se você tem alguma dica de horário para fazer respirações quando a gente está na montanha e alguma relação
antes ou depois das ingestas das comidas? Vamos lá. Bom, horário, né? Eu sempre costumo brincar, ainda mais nessa nossa vida moderna, que é o que você tiver, né? Então, o horário que você puder se dispor para isso e que seja verdadeiro é o melhor horário. Na montanha, é a mesma coisa. Apesar do ritmo ser mais orgânico quando a gente está na montanha, tem um ritmo também, né? Tem o acordar, se a gente está numa travessia, o acordar, o tomar o café da manhã, o desmontar o acampamento, preparar as coisas e dar continuidade, aí a chegada, né? O montar acampamento de novo e tudo isso. Então, quando a gente pensa assim em horários, né? Nessa condição é o que der. O horário que for verdadeiro, que você puder dispor da sua agenda para fazer. Porque também não adianta, eu vou acordar meia hora mais cedo para fazer meu exercício de respiratório, sendo que o seu horário, a cronologia orgânica do seu corpo é mais tardia. Isso vai ser um sofrimento. Então, você vai ter que se disciplinar para acordar mais cedo, que já é difícil, e ainda para fazer o exercício, né? Agora, quando a gente pensa no fator energético, os pranayamas, eles são sempre recomendados na hora do sol nascente e na hora do sol poente, que é o momento que a Terra tem mais energia disponível na atmosfera. Ou seja, a nossa capacidade de absorver energia é maior. Por isso que é tão gostoso assistir o pôr do sol e o nascer do sol. Parece que aquela coisa revitaliza a gente, né? Óbvio que é um espetáculo maravilhoso para os nossos olhos, mas a gente também absorve uma gama de energia vital muito maior. Mas nessa parte de horário, eu acho que é isso, assim, é ser verdadeiro, sabe? E se programar para ter disciplina de ação. Então, quando a gente está na montanha, eu acho que o melhor horário, assim, que, pelo menos o que eu costumo fazer, se eu não estou numa travessia ou se eu não estou acordando para escalar, que aí tem o tempo de aproximação, né? O tempo que eu vou demorar na parede, voltar, etc. Mas eu gosto de fazer quando eu acordo. Então, tipo, eu acordo, sabe? O dia de descanso é perfeito. Eu acordo, faço a minha prática, meu pranayama e só então eu vou tomar café da manhã, né? Para respiração versus alimentação. Quando a gente está de estômago muito cheio, né, recém-alimentado, não é muito interessante fazer nenhum tipo de exercício, porque a nossa consciência está ali para digestão, né? No entanto, existem alguns exercícios respiratórios que auxiliam a digestão e por aí vai. Até mesmo porque a gente movimenta muito o diafragma e ele ajuda a processar o estômago, né? A ação mecânica do estômago. Mas também em jejum ou com fome não é legal, porque a nossa mente ela vai estar tomada pela fome e ela não vai se aprofundar na experiência respiratória. Então, sem fome e também sem pós-alimentação, porque o estômago ele vai chamar muita atenção, e pode ser que quando a gente trabalha em retenções com ar ou sem ar, a contração seja muito forte, pode gerar refluxo e por aí vai, né? Então é isso, a não ser que seja um exercício que ajude no sistema digestivo, enfim. Mas eu acho que é isso. Tá respondido, só? Quero perguntar. Tá mudo, Manuel? Tá mudo, seu? Manuel, acho que o Manuel fechou o microfone. Desculpe. Não, então eu disse que eu não vejo mais nenhuma pergunta aqui, mas alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Então, não sei se o meu não está aparecendo, porque toda vez eu coloco, você não me vê mais. Mas não tem problema. Eu queria perguntar, inclusive eu não sei se você já falou, Cláudia, porque minha mãe acabou me ligando, eu perdi um tempão aí da sua palestra, mas eu vou assistir, ainda bem que está gravado, vou assistir depois. Mas assim, eu já ouvi dizer que existe uma técnica da yoga para quando você está com muito frio ou um caso de hipotermia, existe uma técnica para você conseguir dominar isso. Você sabe me dizer qual seria? Enfim, se é verdade. Tá. Sim. Adriana, né? Isso. Tá. Eu posso usar essa sua pergunta para trazer desmistificar assim um pouquinho do yoga? Ah, tá.
teve um momento na história do yoga que ele se tornou impressionista, né? Os yogis gostavam de fazer coisas que os humanos convencionais não faziam, né? E aí, esse impressionismo primeiro começou com paradas de coração, né? Depois começou com modular a temperatura, e foi daí que começaram esses testes mais modernos de colocar a pessoa dentro de um tanque, né? Tipo, sem fechado, trancado, para ver se ele sobrevivia, e por aí vai. Agora, quando a gente pensa em vencer a hipotermia, a gente pensa em aumentar o calor do nosso corpo, né? No entanto, quando a gente está num quadro de hipotermia, aumentar a temperatura do nosso corpo é algo difícil, porque movimentação corporal, né, contração muscular, é uma ação que gera calor para o nosso corpo. Mas a gente já está em quadros de hipotermia, o nosso corpo está sem energia para fazer ação ao nível de aumentar a temperatura. Respiração também é um regulador térmico do nosso corpo. E as retenções, tanto com ar como sem ar, são excelentes recursos de aumento da temperatura corpórea. Porém, se você está em um quadro de hipotermia e nunca treinou retenção com ar e retenção sem ar, talvez seja desconfortável para retornar a essa ação, porque é um trabalho interno, né? Também existe um exercício que a gente chama de Nauli Kriya, que ele é visto como um movimento do abdômen para limpar o nosso sistema digestivo. Mas ele aumenta a temperatura do corpo absurdamente, que faz a gente até transpirar parado, né? Eu tenho uns alunos que às vezes eles brincam, né? Que falam assim, nossa, corri uma maratona sem sair do lugar, de tanto que transpirou, sem fazer tantos movimentos físicos escalafobéticos assim, né? Mas essa conduta de respiração e contrações dos músculos internos. Mas existem sim. Agora, dizer que vence a hipotermia é só para quem já está muito bem treinado. É a mesma coisa da apneia, né? Quanto tempo você consegue ficar sem ar? Se você treinou, muito, ou um bom tempo. Se você nunca treinou, pouco tempo. Mas a respiração ele age muito na regulação térmica, sim. Eu escutei alguém falando, acho que nessa questão, que acho que foi uma pessoa que estava fazendo, não sei se era corrida, alguma coisa, e ela falou que ela fazia yoga, e ela comentou alguma coisa que disse que isso ajudou ela, sabe? Essa técnica ajudou ela a conseguir passar o frio que ela estava tendo. Então, eu acho que era numa prova que ela estava fazendo, alguma coisa assim. E eu ainda não faço yoga, mas eu admiro demais. Eu, tipo assim, esse ano era projeto, né? Mas esse negócio de pandemia agora, foi tudo por água abaixo. Tem aula online! Sim, eu comecei a fazer online, não minto, mas sabe aquela coisa que eu peguei uns vídeos assim e tipo, tava seguindo lá os passo a passo dos iniciantes e tal, mas parece que se você vai é mais legal, né? Faz sentido. Mas assim, eu preciso voltar, porque eu acho que é uma coisa muito legal de concentração, de tudo, assim. Eu acho que é muito bom pra gente isso, nessa questão. E eu sou suspeita para falar, né? E eu vou assistir o vídeo depois, porque eu já fiquei tão curiosa, pena que eu perdi, mas tudo bem, depois eu assisto o resto que eu perdi hoje. Obrigada. Bom, fica o convite, se você quiser vir fazer uma aula minha, estou dando aulas online, depois me chama e eu te passo um horário. Fica o convite para você vir fazer. Legal, obrigada. Cláudia, você coloca o teu contato aí no chat para as pessoas que querem entrar em contato contigo? Eu vou colocar Instagram, aí todos vocês me seguem para dar uma audiência, tá, para mim, assim, me ajudar nos números, tá, das redes sociais. E o meu celular, WhatsApp. Tá aqui. Obrigado. Babu? Bom, boa noite, Cláudia. Palestra ótima. Acho que talvez tenha sido o impulso que eu estava precisando para tomar vergonha na cara e começar a fazer yoga, algo que eu já venho buscando, pensando em fazer há muito tempo.
Mas eu já andei conversando, sondando, né, porque há vários tipos de yoga, né? E eu tenho 2 protusões na lombar, L3, L4, L4, L5. Já sofri uma operação, já fiz uma operação pouco invasiva em 2011, mas isso não me impede de ir para montanha, para alta montanha, para fazer corrida de montanha, para mergulhar, etc, etc. Só que eu tenho que ficar sempre atento com certos movimentos, principalmente de torção, alguma coisa assim. Bom, dentro dos tipos existentes, quais o que eu não poderia fazer e quais os que eu poderia fazer? Bom, Eduardo, né? Prazer, Sim. boa noite. Eu vou responder diferente a sua pergunta, tá? Tá bom. Eu vou responder que, na verdade, antes de pensar no método, é fundamental qual professor vai ter condição de te orientar nisso, né? Porque, assim, pensando na prática em si, ela já está mais do que comprovada por diversos estudos em diversos países, em diversas universidades e centros de pesquisa, o quão poderoso é para a coluna. Até mesmo para quem tem hérnia de disco, o bico de papagaio, que é a famosa protrusão, né? A extrusão já é hérnia, e alguma deficiência na coluna, né? A coluna ela é o eixo central da prática do yoga. No entanto, para quem chega com lesões da prática, existem adaptações. Então, existem, óbvio, que no começo você não vai poder fazer tudo. Você vai ter algumas adaptações justamente por esse processo, até que você tenha consciência suficiente de até onde você pode ir, e aí depois vai sendo livre, e quando perceber, você já vai poder fazer. Eu tenho diversos casos de alunos que chegaram com hérnia de disco, não podendo fazer, sabe, a postura de ponta-cabeça, porque é hérnia de cervical, e hoje faz, sabe, sem problema algum, né? E aí entram algumas condições. Mas, assim, pensando em métodos, eu acho que esse quesito do professor é o principal, porque até na prática, em métodos que a prática é mais lenta, se o professor não souber adaptar para você, ele vai te dar algo que possa inflamar, né, ou atenuar o seu processo de protrusão. Os métodos mais agressivos fisicamente, que eu acho que agora, assim, de repente, não seria o mais interessante, seria o Vinyasa Flow para começar, porque ele é uma continuidade, né, uma coisa assim que não para, não tem parada, então é mais difícil para o professor adaptar em meio à turma. Agora, quando você pega tipo, uma aula personal individual, qualquer método você pode começar, porque o professor ele vai conseguir te instruir, né, se ele souber trabalhar com esse caso. Mas eu acho que é isso. Dá para fazer, dá para começar e dá para vencer isso, assim, super bem. Da mesma forma que você vai para a montanha e carrega peso nas costas e tá tudo bem, sabe? Dá para fazer sim. Agora, no caso, quer dizer, para começar, seria a questão online seria complicada ou o ideal realmente seria esperar e ir para umas aulas presenciais? Olha, se você fosse um sedentário mórbido, eu ia falar para você, melhor esperar presencial, tá? Mas você é uma pessoa ativa, que tem uma noção do seu corpo, já tem uma consciência da sua lesão, não é que a sua lesão está instalada e você não a conhece, então você vai saber passar isso para o professor e o professor vai conseguir te orientar, tá? O online, eu me surpreendi, eu achava que não dava aula online, sabe? Até mesmo eu já neguei várias aulas à distância, porque eu moro em São Paulo, tem pessoas de fora de São Paulo que gostariam de fazer aula comigo. Eu falei, olha, não dá, sabe? E eu me surpreendi que é muito possível dar aula de qualidade nessa distância. Eu acho que dá para começar assim. Não, eu tenho feito, eu fazia funcional presencial, né? E com esse negócio todo eu estou fazendo online, né? Eu recebo, então fica mais fácil para não fazer muita bobagem repetindo os vídeos, né? Sim. Então, não sei, pode ser uma tentativa realmente para eu
começar, enfim, a fazer yoga, né? O que eu dou de termômetro assim para você é, por exemplo, você vai começar com um professor online. Se ele começar a mandar você fazer muitas posturas escalafobéticas, é um termômetro tipo de perigo, sabe? Porque realmente, assim, algumas posturas são mais básicas. A gente vai começar com as posturas mais básicas, até pela sua condição da coluna, né? Até para tipo, o professor te conhecendo. E se mesmo você citando essa questão, ele te mandar fazer posturas mais escalafobéticas, né, mais ousadas, assim, talvez é um sinal de alerta que não é esse caminho. Por questão de ser online, porque quando a gente está presencial, a gente consegue parar o aluno na hora, né? Falar, não, chega, só até aqui. Mas online tem um delay de visão e comunicação, então atrasa, quando eu vejo já foi, né? Então acho que é esse sinal de manter isso assim, esse termômetro. É isso. Tá bom. E fica disponível aí também, fica o convite para fazer uma aula comigo. Tá o contato aqui já, pode mandar uma mensagem. A gente conversa assim. Tá ótimo, então. Tá, obrigado. Bom. Cristiane? Oi, Cláudia. Boa noite. Então, eu fiz o trekking do Nepal com o Mané, conheço o Mané desde 78, pra você ter uma ideia, tem a idade dele, né? É que eu fiquei curiosa, mais como curiosidade, para a gente se contar algum episódio que você passou e que você acabou utilizando um pouco desse seu conhecimento da yoga, sabe? Como curiosidade mesmo. Obrigada. Imagina. Nossa, foram tantos. Deixa eu ver aqui, deixa eu trazer a memória, né? Bom, você quer algo mais simples ou algo mais marcante, assim? Algo para dar taquicardia? Assim, alguma coisa que exemplifique bem a possibilidade de usar um autocontrole numa situação necessária, né? Tá, vamos lá. O meu forte é parede vertical, né? Tá ali, mão, pé e ir para cima. Quando a gente escala, não sei se todos aqui já tiveram experiência de fazer escalada vertical, escalada rochosa, né? Eu nunca fiz escalada de gelo, nem vertical de gelo e nem alta montanha, ainda não tive experiência em alta montanha, só em montanhas menores, né, no Brasil. Já fiz algumas montanhas em trekking no Brasil, mas eu sempre fui muito ligada à escalada de grandes paredes, né? O risco de queda é iminente. Assim, é o tempo todo trabalhando para não cair. E a escalada de grandes paredes, não é que a gente pode cair 2 metros. A gente pode cair 60 metros. A gente pode cair muitos metros. E a queda é fatal. Então, essa sensação no coração, mas até mesmo na escalada, tipo, que pode cair 1 metro, parece que a gente vai cair para morrer, né? Mas essa sensação de cair para valer é muito séria. E a gente não pode ter nenhuma interrupção mental. Né? Do, tipo assim, nenhum pensamento de que não vai dar certo pode ser fatal. Então, normalmente, eu sempre usei muito pranayama, assim, na escalada, porque os pensamentos vão surgindo, a mente, e assim, é o que eu coloquei, que a Thaís perguntou, né? O que a gente pode fazer? A nossa mente, ela tem capacidade de dialogar até um certo ponto. Daqui para ali, a mente vence. Então, o primeiro é ter consciência de até onde eu posso me arriscar. Eu sou capaz de me arriscar até aqui porque eu tenho diálogo com a minha mente até aqui. A partir daqui, já não. Mas eu acho que um dos momentos mais fortes, assim, da minha vida foi quando eu me acidentei. Né? E foi um acidente bobo, né? Ridículo, na verdade, assim. Porque era uma via que eu já conhecia, já tinha feito mais de vezes, ao ponto que eu estava levando um amigo inexperiente para fazer essa via, né? Acho que era a 3ª vez que ele ia escalar. Mas o marco dessa via é que ela tem uma travessia, né? Que a gente não sobe, mas a gente anda para o lado, de 20 metros sem nenhuma proteção. E aí eu fiz toda a parte da escalada, cheguei, a gente chama de parada, onde a gente para, e trouxe o meu amigo, ele chegou até mim,
E a hora que eu estava calçando a minha sapatilha para continuar a próxima acordada, começou a chover. E chuva de verão, né? Uma chuva assim muito forte, com raio, trovão, e aquela parafernália toda da escalada de rocha, né? Que atrai raio. E olhar para ele, eu falei, a gente tem que sair daqui. E eu tava com uma corda, porque assim, aquela condição, tipo, é isso, sabe? Tá feito, né? E eu fui abandonar a via, não tinha como abandonar ela de forma segura, eu tive que fazer o rapel por essa travessia sem proteção. E a hora que eu terminei a travessia, que eu fui fazer, né, a clipagem no eixo de proteção, o meu pé escorregou na pedra molhada e eu caí 40 metros. Como eu estava de lado, eu caí em pêndulo, eu caí para cá e eu fiquei tipo uma bolinha de ping-pong na parede. Desmaiei, eu bati a cabeça, desmaiei. E aí, quando eu abri os olhos, óbvio que veio aquela instância de nervoso, mas aí eu respirei, sabe, para voltar à lucidez, para entender o que eu estava ali. Então, eu fui usando aquela respiração profunda que eu passei para vocês, que é a baixa adrenalina. E aí fui entendendo, daí tipo, eu vi sangue no meu rosto, né? Então eu não sabia se eu estava cega, se eu não estava. Olhei para o meu amigo, olhei para baixo, enfim. Aí eu vi um ponto de proteção para cima, escalei até esse ponto ainda, né? Sem proteção nenhuma, que eu só estava clipada na corda, já quase na ponta da corda. E aí eu emendei tudo que eu tinha e rezei para a corda dar chão e a corda deu chão, né? Mas pensando nesse recurso, é isso, assim, é o quanto a gente treina a nossa mente para ela estar pronta a passar por isso, né? E aí, óbvio que a própria prática do que a gente faz vai preparando a gente, mas alguns recursos ajudam a gente nessas situações. E eu tenho certeza que se eu não tivesse essa cultura, sabe, de meditação, de respiração, de tipo, focar, talvez eu teria me desesperado muito ali naquela situação e dessa escalada. Eu escalei mais 5 metros sem proteção nenhuma, já machucada. Eu, graças a Deus, não quebrei nada. Trinquei uma vértebra, trinquei joelho, enfim, saí vários trinquinhos, mas quebrar não quebrei nada. E consegui colocar o pé no chão, né? Consegui me manter lúcida até pôr o pé no chão. E eu trago isso muito óbvio, que é a experiência que eu tenho com a escalada, que eu tive, sabe, até ali naquele momento, mas também com essa condição que o yoga me trouxe de saber lidar, sabe, com os picos emocionais e usar disso, sabe, como um fator positivo para se construir, né? Que é essa cultura dos condicionamentos, né? Eu nunca caí, foi a primeira vez que eu caí, né? Assim, para valer de verdade. Mas é isso. Eu queria dizer que, na verdade, você acaba criando uma resiliência emocional, porque a respiração te ajuda a criar uma resiliência emocional, né? Bem legal. Eu acho, isso é verdadeiro, mas eu acho que ela acaba se tornando uma âncora, porque quando a gente está em situações como essa, ou de muito medo, a gente precisa de uma âncora. É igual a criança quando sente medo, ela vai buscar a mãe, né? Ou o pai, ela vai buscar alguém para amparar. Nós adultos também, nós precisamos de uma âncora. Só que nós, muitas vezes, não temos, sabe? O pai, a mãe, para abraçar ali e se sentir acolhido, né? Um amigo, alguém. Então eu vejo que a respiração ela é uma âncora muito poderosa para essas situações, né? E ela traz muito forte, ela recebe a gente, ela acolhe a gente, e ela revitaliza, empodera a gente para dar continuidade ao processo. Bem bacana, obrigada. Obrigada a você, Cris. Acho que fechou o microfone de novo, Morgado. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Você sabe, Cláudia, você comentou no tempo desse meio segundo da reação, né? Eu fiz um retiro um tempo atrás, um retiro budista, que é uma coisa que o Dalai Lama começou a estimular, de colocar meditadores budistas com neurocientistas. E
o retiro foi nessa linha. E eles falaram uma coisa que eu achei muito interessante, que se fez estudos, enfim, e se determinou que as emoções duram 2,5 segundos. Aí a gente ativa a emoção de novo, e de novo, e de novo. Então, se você está com raiva, e você passa o dia inteiro com raiva, não é que você está com uma emoção de 5 horas. Você está reativando ela a cada momento. Medo, a mesma coisa. Qualquer emoção, né? A gente fica reativando ela. Então, nesse ponto, que a respiração eu acho que é muito importante, porque você consegue quebrar isso daí. Você consegue parar e não realimentar alguma coisa que está te trazendo um estresse de qualquer lado. E eu achei isso essa informação eu achei super útil, porque empodera a gente de parar alguma coisa que não está legal. E eu achei bem interessante. Sim, isso é maravilhoso. Essa informação de reação, né, de reiniciar a cada 2,5 segundos, eu ainda não tinha. Vou incluir aqui nos meus comentários. Mas exatamente é isso, é o recurso que a gente tem para fazer uma escolha. Né? Porque muitas vezes a gente faz a escolha de não quero mais sentir essa raiva, não quero mais sentir esse medo, mas a gente não consegue ter um recurso para isso, né? E realmente a respiração ela cria esse intervalo, né? Ela dá uma pausa, assim, tipo, você para, ela fala, não, chega! É muito interessante. E a respiração é o caminho da meditação, né? Para a gente meditar, a gente tem que passar pela respiração. Tanto que todo terapeuta que vai fazer, sabe, redução, lembranças, resgate de lembrança, hipnose, ou toda meditação, ela começa com a gente se conscientizando da respiração, entrando na respiração, se envolvendo com a respiração. Ela é uma ponte. Ok, então eu acho que foi uma noite extremamente proveitosa para todos nós. Mais uma vez, super obrigado. Obrigado, Sabina, também, por estar aí sempre. Obrigado a todos vocês que estão competindo aí para ver quem é que marca o pontinho em todas as palestras. E nos vemos novamente, então, na terça-feira. Sabina, você checou? Eu acho que é o Aguinaldo mesmo, não é? Tour de Mont Blanc, na próxima terça? Tenho aqui. Você está em... Tá. Eu acho que é. Só um instantinho. Eu vou conferir rapidinho aqui, mas eu acho que é isso. Então, terça-feira, Tour de Mont Blanc com o Aguinaldo e quinta-feira, cicloturismo com o Luiz Simões. Até lá. Bom fim de semana. Bom. Fiquem em casa. Muito bom. Olha o exemplo. Alô, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Até mais. Obrigada. Tchau.